Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o Fernando Siqueira, vice-presidente da AEPET, sobre os leilões de petróleo promovidos pelo governo. O leilão recente e o próximo leilão já nas áreas do pré-sal, que estava previsto para novembro, e o governo, ou seja, a Agência Nacional do Petróleo, já está dizendo que vai antecipar para outubro. Primeiro, Fernando, o que é mais alarmante? O leilão que houve ou o leilão que vai haver? Os dois são alarmantes, né? Mas o leilão que vai haver é estarrecedor. Então, né? Vamos deixar esse para depois. Qual é o balanço que você faz desse que houve? Bom, em primeiro lugar, nós não precisamos de leilão, porque a Petrobras já descobriu no pré-sal cerca de 54 bilhões de barris, né? 9 em Tupi, 10 em Carioca, 9 no Franco, 15 no Libra e por aí vai até 54 bilhões. Com os 14 que a gente já tinha antes, são 68 bilhões de barris, aproximadamente 70 bilhões de barris. Então isso daí dá para exportar petróleo e ainda manter a autossuficiência por mais de 50 anos. Mais de 50. Então, o que nós temos hoje como prioridade 1 é produzir o que já está descoberto e não fazer leilão, dando margem a que companhias estrangeiras venham e ganhem leilões e exportem o petróleo. Então, o 11º leilão, ele foi péssimo no sentido de que ele foi regido pela lei antiga, a lei do Fernando Henrique, 9478 de 97, que no seu artigo 26 diz que quem produz o petróleo é dono dele. E foram muitas empresas estrangeiras que ganharam áreas de exploração nesse leilão? A grande maioria. Como era esperado por nós, a Petrobras está sendo estrangulada financeiramente pelo governo e teve uma participação pífia em relação às outras leilões que ela participou. Do total de 2,8 bilhões de reais de bônus de assinatura, quer dizer, de compra de áreas, a Petrobras pagou 500 milhões, ou seja, 20% mais ou menos. Quer dizer, 80% ficou com as multinacionais. E algumas com o Eike Batista e tal, né? Um lote pequeno, algumas empresas brasileiras entraram, mas significativamente valores muito pequenos. Então a Petrobras comprou 20% e como parceira, como sócia, não como operadora. Então, para nós, como era esperado, foi assim um desastre, porque tem áreas novas lá da margem equatorial, que vai ali do Nordeste até a Amazonas, em águas profundas, inclusive, que são áreas ainda não pesquisadas pela Petrobras. A Petrobras já varreu o território nacional todo, mas essa área específica aí da margem equatorial, de águas profundas, ela não tinha ainda pesquisado, nem fez sísmica, não fez nada. Inclusive, o meio ambiente também não está estudado, não tem, é uma área virgem. Sobre essa área lá margem equatorial, eu me lembro que o doutor Guilherme Estrela, que foi o grande descobridor do pré-sal, numa entrevista a este nosso programa, naquela ocasião, logo depois da descoberta do pré-sal, ele disse assim: pode haver um outro pré-sal lá nessa margem equatorial. Então esse foi o ponto da nossa ação judicial. É o seguinte, porque se houver um pré-sal lá, não se enquadra na lei antiga, se enquadra na lei nova. Tem que anular. Tem que anular. E aí eu não sei se é anulável, né? Então o perigo é de ter uma entrega irreversível. Juridicamente a gente não está ainda seguro de que se houver um pré-sal lá... É um fato não previsto na lei, né? A lei é omissa porque... Segundo ponto é que aí podem ter áreas estratégicas também. A área estratégica, pela lei, é aquela que é de baixo risco e alta produtividade. Então, se houver área estratégica ou pré-sal, não se enquadra na lei antiga, e sim na lei nova.
Então é uma temeridade ter sido leiloado essas áreas nessas condições. Aliado ao fato de que a Petrobras foi, digamos assim, tão estrangulada financeiramente que teve uma participação vergonhosa aí nesse leilão. Então significa entrega do nosso petróleo para a empresa estrangeira com uma vantagem extraordinária. Quer dizer, ele fica com todo o petróleo, paga 10% de royalties, enquanto no mundo os países exportadores ficam com 80% do petróleo em petróleo. Inclusive a Arábia Saudita. Inclusive a Arábia Saudita, Irã. Não é um país mais capitalista nem mais conservador do que a Arábia Saudita. E ela fica com 80%. 80%. E nós aqui ficamos com 10%. Com 10% em dinheiro. Né? Você vê o absurdo. Além disso, esse leilão pode permitir a exploração predatória dessas reservas? Pode, porque os países europeus, asiáticos, né, o próprio Estados Unidos, estão numa situação energética, de insegurança energética dramática, né? E o cartel das Big Oil, antigas 7 irmãs, agora Big Oil, porque elas se fundiram e tal, também está numa situação dramática, porque elas já dominaram 90% das reservas mundiais e hoje controla menos de 5%. Então, nessas condições... Elas saíram de 90 para 5. Para 5. E nessas condições elas não sobrevivem. E você tem a Exxon, que se fundiu com a Mobil e formou a maior empresa do mundo. Seja de petróleo, seja empresa em geral, é a maior empresa do mundo. Se tiver essa perda de reserva, não houver uma recuperação de reserva, que é o ponto fundamental, ela acaba. Como é que uma mastodonte dessa... Ela entrou nesse leilão? Entrou associada com a Eike Batista. E ganhou muita coisa? Não entrou muito. Os americanos em geral não entraram muito pesado, não. Quem entrou foram as europeias, a British Gas e a Total. Os americanos não... A Shell não é americana, é anglo-holandesa, mas a Chevron, Texaco não entraram. Entrou a Exxon aí muito acanhadamente junto com a Eike Batista em alguns blocos, né? Barreirinhas, mas as europeias entraram pesadas, entraram comprando muito. Quer dizer, as europeias podem extrair muito petróleo dessa região que já foi leiloada e vender para os Estados Unidos. Exatamente. E levar para a Europa, que também está numa situação dramática, né? A Europa toda... Quer dizer, eles vão apressar o esgotamento, também o esgotamento dessas reservas. Essa é a produção predatória. Para eles estão se importando muito pouco se vão depredar jazidas. Eles querem ter o lucro máximo. E esse lucro máximo significa não necessariamente preservar o reservatório, é produzir o máximo que puder no mínimo tempo possível. A EPET e outras entidades se mobilizaram antes do leilão até para ver se havia argumentos jurídicos para anulá-lo na justiça, como aconteceu com o oitavo leilão, que a EPET conseguiu anular. Já houve alguma decisão judicial? Infelizmente, os juízes tiveram uma atuação pífia, né? Uma atuação lamentável. Alguns se julgaram incapacitados de julgar, né? Outros se julgaram incompetentes para julgar esse assunto. Outros, como o nosso caso, a ação lá de São Paulo, junto com o Ivan Valente, eles... Deputado do PSOL. O Ivan Valente nos convidou para fazer uma ação com o Fábio Conder Comparato, que é o maior jurista nacional, né? E aí eu fui para São Paulo porque a gente estava correndo atrás de uma brecha. O Sindipetro achou uma brecha boa, que consideramos pertinente. Na audiência pública, que é uma exigência legal para fazer o leilão, foram incluídos 157 blocos. Depois da audiência pública foram colocados, acrescido mais 100 e poucos blocos. Ele dobrou o número? Quase dobrou. Então esses blocos não fizeram parte da audiência pública e pela lei tem que fazer. Então é uma brecha perfeitamente procedente. Mas a
a Justiça de Primeira Instância negou essa impugnação. Mas tem recurso, então. Vai ter recurso. E a nossa em São Paulo, houve um problema que o Fábio Comparato está muito doente e ele foi convocado a Brasília a convite da Comissão lá de Direitos Humanos. E aí se desgastou muito, pediu para ir um amigo dele, parceiro e tal. Só que esse parceiro nos pediu R$110 mil pela ação, que o Comparato faria de graça, né? Como nós, movimentos sociais de esquerda, nacionalistas, não temos dinheiro, né? Se fôssemos de direita entreguista, o dinheiro tinha, mas como a gente defende o interesse nacional, a gente não tem dinheiro, não tem recurso. Aí tivemos que apelar para a assessoria do Ivan Valente, que fez uma boa ação, englobou a questão do Sindipetro do Rio de Janeiro, e mais o fato de que essas áreas da margem equatorial, por serem desconhecidas, podem conter pré-sal e áreas estratégicas. E se contiver pré-sal e área estratégica, são regidas por uma outra lei, que é a lei nova. Então, esses dois argumentos foram os argumentos mestres principais da ação, né? Mas a juíza simplesmente arquivou sem entrar no mérito. E aí a gente também cabe recurso, a gente vai fazer um recurso para tentar reativar a ação. Mas enfim, além de leilão ser absolutamente desnecessário, o leilão regido pela Lei 9478 é de um entreguismo que a gente pode chegar às raias do crime de lesa pátria, né? Então o resultado final do leilão foi péssimo. A Petrobras participou com 20%, sem ser operadora de 3 áreas pequenas. A maioria das compras foi por empresas estrangeiras. Então nós estamos abrindo mão de um recurso absolutamente estratégico, sem nenhuma necessidade de fazê-lo. Bom, a ANP se entusiasmou com o resultado do leilão, né? E até comemorando, resolveu antecipar o leilão seguinte, que já é nas áreas do pré-sal, sob o regime da nova legislação, né? E a ANP anunciou que seria o maior leilão da história da indústria petrolífera do mundo. É muito pior que o anterior? Muito pior, porque ela vai colocar um campo, que é o Campo de Libra, o maior campo brasileiro e um dos maiores do mundo, vai colocar em leilão uma área já descoberta. Quer dizer, você vai leiloar um bilhete premiado e ela espera arrecadar, só com Libra, 9 milhões de reais. 9 bilhões de reais. Mas esses 9 bilhões não são uma ilusão? Quer dizer, eles são uma fração muito pequena do valor conjunto desse campo. Exato, é o que eu ia dizer. O Campo de Libra tem uma reserva recuperável prevista de 15 bilhões de barris. A $100 o barril, e o barril vai crescer, daqui a 8 anos o barril já vai estar a $200, mas digamos que se mantenha em 100. Isso representa 1,5 trilhão de dólares, ou 3 trilhões de reais. O salto de 9 bilhões para não sei quantos trilhões é incalculável. É uma coisa... Então, vamos arrecadar 9 bilhões só com o Campo de Libra. E vamos entregar 3 trilhões de reais para a empresa estrangeira. Bom, com essa quantidade, pelo menos potencial de petróleo nesse campo que vai ser leiloado, como é que fica a Petrobras? Porque pela nova lei ela tem que participar como operadora de todas as áreas leiloadas. Não é demais? É o que eu estou dizendo, a gente não precisa de mais leilão e nem disponibilizar em curto prazo novas áreas para explorar. E parece uma coisa orquestrada, porque ao mesmo tempo que o governo estrangula a Petrobras, obrigando a importar combustível e vender mais barato no país para conter a inflação, ele coloca uma oferta dessa montante com a Petrobras manietada, né? A Petrobras vai ter recursos para essa participação que a lei exige?
Pois é, isso aí que nos deixa mais preocupados ainda. Quer dizer, se a Petrobras, cuja presidente está tomando umas ações muito esquisitas, eu vou falar daqui a pouco, se a Petrobras estiver, digamos assim, eu estou saturada de obra, não posso mais participar e no fundo financeiramente estrangulada, é aí que mora o grande perigo, né? Porque ao contrário do que a gente tentou, a lei nova não fixa um percentual mínimo que o governo tem que ter do óleo lucro. Quer dizer, o óleo lucro é você tira o óleo produzido, você remunera os custos de produção com o petróleo, paga o royalty, o que restar é chamado óleo lucro. E ganha o leilão quem oferecer um percentual maior desse óleo lucro para o governo. Nós tentamos fixar esse percentual mínimo em 70%. Nós queríamos que a lei fixasse, esse percentual tem que ser no mínimo 70%, ou seja, a empresa podia ganhar no máximo 30% desse óleo lucro, né? Que ela já recebe o custo de produção em petróleo. Então, dar 70% para o governo ainda está muito em vantagem em relação ao resto do mundo. Mas não conseguimos. E aí o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, é que vai fixar. Mas como o governo está muito vulnerável às pressões do lobby, como a gente está vendo, né? Então preocupa muito, na medida em que, se a Petrobras estiver saturada de obra e insuficiente de recursos, ela não participa. Aí as empresas, o cartel, chega e oferece um percentual baixíssimo para o governo e fica com pressão para ele. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora, mas esse é um tema tão amplo e tão novo, tão desconhecido, que vai exigir talvez o nosso próximo segundo bloco inteiro. E a pergunta é assim: se a Petrobras não conseguir dar conta de tudo isso, o que vai acontecer? Até já. Devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Fernando Siqueira, vice-presidente da AEPET, sobre dois leilões do petróleo, o que já houve, a 11ª rodada, e outro que estava convocado para novembro, já foi antecipado para outubro, a 12ª rodada, atingindo já áreas do pré-sal. O Fernando estava lembrando aqui no bloco anterior que é tanto petróleo que foi leiloado, né, nesse campo de Libra, o maior campo daqueles em território brasileiro, que ela vai ficar estranha, ela não vai conseguir, talvez, participar de todas as operações. Se ela não conseguir participar, o que acontece? O que vai acontecer é que o cartel internacional vai se reunir e vai oferecer para a União um percentual baixo de participação no óleo lucro. E aí a lei nova perde toda a sua vantagem, que a vantagem da lei nova é a União retomar a propriedade do petróleo. Mas se a União retoma a propriedade e recebe como propriedade um percentual baixo do óleo lucro, o resto vai para as multinacionais. Aí perdeu todo o esforço. É uma maneira, não tanto sinuosa, é uma maneira muito clara de transgredir a nova lei? De transgredir a nova lei, de transgredir o direito da nação, né? O direito do povo brasileiro de uma propriedade absolutamente valiosa, né? Estratégica, que pode ser entregue aí para multinacionais
por um preço... A Petrobras fica indefesa nessa situação ou tem podido se defender? Está preocupante aí a atuação do atual presidente da Petrobras, né? Nós tínhamos como diretor de exploração e produção o Dr. Guilherme Estrela, que foi o homem que reativou o grupo do pré-sal e acabou descobrindo. Foi um grande herói. O Estrela era o diretor disparadamente mais nacionalista de todos. O Estrela foi afastado. Assumiu um assessor dele que tecnicamente é bom, mas politicamente é fraco. E esse assessor acaba de trazer para a diretoria de exploração e produção 2 gerentões da era Fernando Henrique, que são 2 gerentões entreguistas, e colocaram nos 2 pontos principais do Departamento de Exploração e Produção. Um é responsável pelo pré-sal e outro é responsável pelo pós-sal. E esses 2 elementos foram banidos pelo Estrela por terem sua característica de neoliberais e faziam parte da equipe do Zé Coutinho Barbosa, que se reúne até hoje com eles, tá certo? E um deles foi o que trouxe para a Petrobras, para o planejamento tático operacional, uma empresa americana, a Boston Consulting Group, que está hoje ditando as regras todas do planejamento tático operacional da Petrobras, ou seja, dirigindo a operação da Petrobras, uma empresa americana, inclusive a do pré-sal. E nós temos no planejamento estratégico a Pricewaterhouse, que nós descobrimos aí, fez uma proposta de desmontar o recurso humano da Petrobras. Então a Price faz o planejamento estratégico e a Boston Consulting Group faz o planejamento tático operacional. Na última AGO, na Assembleia Geral de Acionistas, todo ano a EPET faz, como acionista minoritário, a gente faz um esperneio, né, contra algumas ações da direção da Petrobras que a gente não concorda, e dessa vez eu fiz um paralelo entre a ação do Rastu, da era Fernando Henrique, com a atual ação. O Rastu tirou o planejamento estratégico da Petrobras, a equipe toda, e colocou Arthur DeLittle como planejadora estratégica, uma empresa americana planejando estrategicamente a Petrobras. E agora tem 2. Tem a Price fazendo o estratégico e a Boston fazendo o tático operacional. Aí eu disse ainda para o presidente, tem 2 raposas num único galinheiro. Ou seja, é preocupante que a direção do Departamento de Exploração esteja com 2 neoliberais, comprovadamente não nacionalistas, e coordenado por uma empresa americana que está fazendo esse planejamento. Todo aquele esforço do Dr. Estrela, que foi um esforço heróico, porque ele sabia que estava com a cabeça na guilhotina a cada momento. No entanto, ele investiu e chegou lá no fundo do pré-sal. Isso, e o Estrela era o único diretor que se preocupava em incentivar as empresas nacionais, porque começou no governo Fernando Henrique e continuou no governo Lula uma desnacionalização brutal das empresas nacionais. No governo Fernando Henrique foram 2.700. No governo Lula já tem 2.100. 2.700 empresas foram desnacionalizadas. Foram vendidas? Foram vendidas. Esse investimento externo direto, que tanto fala aí, que vem a salvar as contas brasileiras, vem para cá comprar empresas já totalmente montada, lucrativa, funcionando. E que estão operando em reservas já descobertas pela Petrobras. Isso, e essas empresas estão hoje remetendo o lucro para o exterior, e o Brasil está num déficit de conta corrente crescente, já previsto para 100 bilhões de dólares, né? Por quê? Por causa, fundamentalmente, da remessa de lucro, que esse capital externo direto vem aqui, compra a empresa prontinha, fininha, funcionando, e remete os lucros. Ou entra no mercado financeiro. Enquanto isso, tentam nos convencer
de que a causa dessa dificuldade nas contas brasileiras é o número de brasileiros que se prevalecem das novas vantagens da classe média emergente e vivem viajando para Miami para fazer compras. Né? Isso aí deve ser uns 2% do nosso déficit externo. Quer dizer, pode deixar a brasileirada aí para Miami, desde que se controle a remessa de lucro do país, que é uma sangria violenta, né? Quer dizer, só empresas fornecedoras de equipamento de petróleo nós tínhamos 5.000. Essas empresas foram desmontadas e o que restou foi comprado pela GE, General Electric. Então essas empresas estão remetendo lucro. A indústria automobilística remete lucro, né? A indústria farmacêutica, todas as indústrias que estão sendo desnacionalizadas, inclusive supermercados, né, estão sendo desnacionalizados. A Mil comprou aí, foi vendida, aliás, para uma empresa americana, né? Então a economia brasileira está sendo totalmente desnacionalizada. E inclusive a indústria de petróleo. Então o que resta para a gente são os recursos naturais que a gente tem que preservar, por exemplo, os minérios, né? A nossa maior pauta de exportação aí são os minérios. E o que o Brasil fica com ele? 2%. É 2% que fica para o país, 98% vai embora. Já houve um momento, talvez um momento efêmero, mas já houve, em que o principal item na nossa pauta de exportação eram os aviões da Embraer, né, que curiosamente não voam no Brasil porque as condições tributárias são muito desfavoráveis, mas a Embraer vendia ou vende muitos aviões. Agora nós voltamos àquele regime de uma economia colonial, exportamos produtos primários. Exatamente. E os minérios, o nióbio, né, que é um dos metais mais nobres aí da indústria automobilística, aeroespacial, e o Brasil tem 95% desse nióbio, ou é contrabandeado ou paga 0,5% de royalties. Então, nós temos o petróleo que está nessa tentativa, né, de abrir mão aí para as multinacionais. A pressão sobre o Congresso, sobre o Judiciário e sobre o Executivo é alucinante. O Instituto Brasileiro de Petróleo está permanentemente, você vê que em fevereiro teve um congresso de petróleo aí no Rio Centro, o tema foi reabertura dos leilões e no final foi lá o Lobão dizer que ia reabrir e reabriu. Então nós estamos sob uma pressão violentíssima do cartel internacional do petróleo e das multinacionais em geral, né? Mas o do petróleo ele é organizado aí nesses 3 órgãos, IBP, Fiesp e ONIP, Organização Nacional dos Industriais do Petróleo. Então o governo sucumbe a essa pressão, né? E agora, nesse 10º leilão... O governo ganhou o primeiro round quando em seguida, a descoberta do pré-sal devida ao Dr. Guilherme Estrela, o governo conseguiu mudar no Congresso a legislação, tornando-a não ideal, mas pelo menos mais favorável. Muito mais favorável. Muito mais favorável. Quer dizer, esse esforço está sendo anulado agora. Está sendo anulado agora pelo estrangulamento da Petrobras e reabertura dos leilões. Eu repito, né, com 54 bilhões do pré-sal e mais 14 que a gente tinha, não tem nenhuma necessidade de fazer leilão. Até porque, como você mencionou aí, se as multinacionais estão numa situação difícil e os países também, eles vão querer produzir a toque de caixa. E aí pode esgotar o pré-sal em 13 a 15 anos. E aí o Brasil... Os emissários durar 45, 50 anos, né? Então é um risco altíssimo para a soberania nacional. Eu diria com todas as letras, é um crime de lesa pátria leiloar o pré-sal. Há países que tiveram a sua riqueza petrolífera esgotada, não tiveram? Sim. Por exemplo, que se tornaram de exportadores, se tornaram importadores de petróleo. A Inglaterra. A Indonésia, a Noruega está a ponto também. A Noruega hoje tem uma reserva de 8 bilhões de barris. Menor que a brasileira. Menor do que metade da Petrobras hoje. Então, a Noruega aproveitou tudo do petróleo, se industrializou, educou tecnologicamente o seu povo e fez um fundo
soberano, né, que vai prover às gerações futuras do lucro atual do petróleo. Quer dizer, ela soube aproveitar ao máximo a produção de petróleo, contando que o petróleo é finito, né? A Inglaterra já não foi assim, a Inglaterra depredou lá e agora está numa situação dramática, porque importa petróleo. Nós temos a China, que tem 12 bilhões de barris de reserva e gasta 6 bilhões por ano com consumo crescente. Então daqui a pouco a China vai também, já está também numa insegurança energética grande. Os Estados Unidos chegou a ter 20 bilhões de barris, aí descobriu agora o gás de xisto, né? Passou para 30 bilhões. Mas isso, para quem consome 10 bilhões por ano, não é uma salvação. Os Estados Unidos, com toda essa vantagem do gás de xisto, vai depender do pré-sal brasileiro. Claro, com certeza. E eles estão... Tanto é que, quando o pré-sal foi descoberto, a primeira providência do Bush foi reativar a 4ª Frota Naval, né? E aí a 4ª Frota Naval justificou ele, era para proteger o Atlântico Sul. O Atlântico Sul... O Atlântico Sul contra quem? O Atlântico Sul é Brasil e Argentina. Como a Argentina já havia desnacionalizado o petróleo, a 4ª Frota veio proteger o pré-sal. Então mostra que os Estados Unidos, embora alguns dos seus geólogos lá tentem dizer que os Estados Unidos está independente com shale gas, etc., não é verdade. O gás de xisto tem uma duração curta. Agora mesmo o Jean Larreyre, que é do Instituto Francês de Petróleo e é um dos organizadores da Associação para Estudo do Pico de Produção, desmentiu uma série de dados fornecidos pelo Daniel Yergin, que é da CERA, Cambridge Energy Research Center Association, e o Daniel Yergin vinha propalando aí que as reservas americanas... Todo aquele livro, acho que é Petróleo, que foi um best-seller internacional, né? Foi, e ele nas primeiras 900 páginas dizia que o petróleo era uma commodity. Aí nas últimas 100 veio a crise do petróleo, aí ele mudou um pouco, mas é um lobista da indústria financeira petroleira dos Estados Unidos. É o complexo industrial financeiro petroleiro, né, que domina aí a economia americana e mundial. Então o Daniel Yergin é um preposto desse pessoal, um porta-voz. A história do século XX tem sido dominada, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, pelo petróleo e o seu poder de influenciar os acontecimentos. Nós vamos ter que fazer agora um intervalo e eu deixaria já uma pergunta para quando voltarmos. Em que medida o Brasil e o governo brasileiro são suficientemente independentes para enfrentar essa ameaça? As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Fernando Siqueira, vice-presidente da AEPET, sobre 2 leilões de petróleo promovidos pelo governo brasileiro. O que já houve e o que estava marcado para outubro, e já estava marcado para novembro, e já foi antecipado para outubro, e que diz respeito já a áreas do nosso pré-sal. O Fernando estava mostrando o poder ainda muito grande da indústria petrolífera, né, que dominou, foi o grande poder ao longo de todo o século XX, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial.
Então a pergunta que ficou foi a seguinte: qual é o grau de independência de que o Brasil e o governo brasileiro dispõem para enfrentar esse poderio do petróleo? É muito fraco, né? É preocupante o grau de independência. Eu vou te dar dois exemplos, né? Primeiro, quando o Lula assumiu, nós fomos conversar com a Dilma, que era então a ministra das Minas e Energia e que chefiava a transição entre os dois governos, né? O Ministério da Transição. E a Dilma me perguntou na época, o que eu faço para acabar com o 5º leilão, que foi uma herança do Fernando Henrique. Eu disse: olha, ministro, eu acho que a senhora não deve gastar energia com o 5º leilão, por dois motivos. Primeiro, porque ele já está numa fase muito avançada, está quase irreversível. E segundo e principal motivo é que a Petrobras comprou 95% das áreas. Então não precisa gastar energia com esse, que esse petróleo é nosso. As áreas que foram vendidas para outras empresas são irrisórias. O que a senhora tem que gastar energia é para não ter mais leilões. Aí ela disse para mim: não, isso é pacífico, no governo Lula não vai ter mais leilão. Um mês depois, ela emitiu a portaria número 8 do Conselho Nacional de Política Energética, mandando reabrir os leilões. Ou seja, a palavra dela... Sexto, sétimo, oitavo foi anulado, conseguimos anular. Nono, décimo, já houve 6 leilões. Já houve 6 leilões. Está marcado um sétimo. E está marcado um sétimo. No caso, um outro exemplo foi que, quando foi feita a lei do Fernando Henrique, em 97, o artigo 26 dava a propriedade total do petróleo para quem produzisse. Era uma coisa flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição, no artigo 177, diz que o petróleo é monopólio da União. Então nós, na época, em 97, conversamos com inclusive Maurício Correia, ex-ministro do Supremo. Ele disse: Fernando, não tenha dúvida que esse artigo é inconstitucional, mas se vocês entrarem agora no Supremo, Fernando Henrique tem 8 votos pelo menos, então vocês vão perder de 8-3. Aguardem um pouco, guardem esse trunfo na manga, quando houver uma oportunidade, vocês entram com a ADI, Ação de Inconstitucionalidade. Esperamos 7 anos, assumiu o Lula, trocou 4 ministros, né? Tinha o Elos Grau, tinha o Aires de Brito, né? Joaquim Barbosa e mais um outro que eu não me lembro. Então, a hora é essa, né? Estava em andamento o 6º leilão. Então nós entramos através do Requião, porque só pode a ação de constitucionalidade. O governador Roberto Requião. O Requião era o governador do Paraná. Então a gente tinha algumas limitações, né? Uma ação de constitucionalidade só pode ser impetrada por um partido político, por uma confederação nacional com entidades por todo o país, ou um governador de estado. Então a gente chegou a conversar com o Brizola, mas o Brizola indicou um advogado que a gente não confiava, que era o Siqueira Castro. E o Siqueira Castro acabou sendo um defensor contra nós no Supremo. Nós tínhamos razão, né? Aí ficou aquela dúvida, né? O Brizola confiava muito no Siqueira Castro e a gente não. Então ficou aquela polêmica até que o Requião topou fazer, como governador do Paraná. Aí fizemos a ação, tivemos um voto magistral do relator, que era o Aires de Brito. Tivemos um segundo voto também fantástico do Marco Aurélio Melo. Aí o lobby internacional entrou em campo e virou a cabeça dos ministros. Mas além do lobby, o Lula também entrou em campo para derrubar, porque na mudança aí, na ação de constitucionalidade, a gente pedia uma liminar para suspender o leilão. E o Aires de Brito deu a liminar, suspendendo o 6º leilão. Aí o Lula entrou em campo e, junto com o Jobim, caçaram a liminar do Aires de Brito. O Jobim alegou
que o Aires de Brito exorbitou de poder e deu uma liminar sem consultar o plenário. Mas ele exorbitou mais porque cassou a liminar do Aires de Brito sem consultar o plenário. Mas a cassação da liminar foi pedida pelo Lula. Pelo Lula. E aí, na época, nós estávamos em articulação com os companheiros do PT, né, que a gente era companheiro de luta. E aí a gente chegou no pessoal e disse, ó, o Lula está pressionando contra a gente, vê se vocês fazem alguma coisa. Disseram, ó, a mensagem que o Lula recebeu foi o seguinte: se essa ADI passar, ele desiste de ser reeleito. A reeleição dele depende de derrubada dessa ação. Isso foi nos dito pelos assessores, né? Então você vê que o Lula, depois ele se redimiu fazendo a lei nova. Mesmo aí é o terceiro ponto, né, mostrando o poder do lobby, que fez 8 audiências públicas lá no Congresso, né, nesse desenrolar da nova lei. E nós chegamos para o grupo lá do Tasso Genro para fazer uma pressão para acabar com os leilões. A lei seria ideal se ela acabasse com os leilões. Ela avançou muito. Mas não chegou. Mas não chegou o ideal, que ela acabar com os leilões. E aí o Tasso Genro disse, olha, o Lula não tem poder político para acabar com os leilões. A pressão externa é violenta. E se vocês não colocarem o povo nas ruas para fazer a contrapressão, ele não vai ter força para acabar com os leilões. E não teve. Nem propôs. Ele só propõe se vocês puxarem. Aí nós corremos atrás da UNE, da CUT, mas estava todo mundo domesticado, né? A CUT, a maioria dos seus dirigentes ocupando cargos gerenciais no governo. E a UNE submissa ao Haroldo Lima, que a UNE teve o Haroldo Lima, que a UNE é aparelhada pelo PCdoB. Como o Haroldo Lima, que era um grande defensor da Petrobras e do monopólio estatal, grande liderança que nos ajudou muito nas votações no Congresso, quando foi nomeado para a ANP, ele deu uma guinada de 180 graus, de defensor do monopólio estatal, ele passou a ser defensor dos leilões para as multinacionais. Então Haroldo Lima levou a UNE junto. A UNE anulou-se completamente, né, nessa questão do monopólio estatal, dos leilões. A UNE não faz nada. A UNE criou um biombo. Ela disse assim, não, eu quero 100% do pré-sal para a educação e fim de papo. Só esse é o biombo para esconder atrás. Então não faz manifestação, não faz debate, não faz nada. Então o grande perna do tripé, na época da década de 50, foi a campanha do petróleo nossa. A UNE era uma perna do tripé. A UNE, as Forças Armadas, a sociedade em geral, formaram um grupo monolítico de sociedades, né, que é o maior movimento cívico da história do Brasil. Mas custou o governo, não a reeleição, que não existia, custou o segundo governo e a vida de um presidente da República. Do presidente da República. Então, na época, você vê que o pessoal foi para a rua e contrapôs isso tudo. As forças políticas eram tão fortes que levaram o presidente da República ao suicídio como último recurso de tentativa de reverter o processo, que acabou revertendo, né? Ele deu a vida para reverter o processo de dominação externa. Então, agora nós estamos no mesmo processo, quer dizer, não tem presidente aí disposto a dar a vida, então só resta aí a sociedade se mobilizar para contrapor essa pressão violenta, né, que tem externamente. Aliás, denunciada nos telegramas do Wikileaks, né? Dizendo que eles estão fazendo lá no Congresso um lobby fortíssimo, usando a Fiesp, o IBP e a Unip, e agindo com muito cuidado para não despertar o nacionalismo dos brasileiros. Esse é o final de um dos telegramas. Olha, vamos agir com muito cuidado para não despertar o nacionalismo dos brasileiros. Que eles sabem que quando o Reichstag
naquele processo de desnacionalização galopante da Petrobras, mudou o nome para Petrobrax, para melhorar a pronúncia para os futuros donos, isso causou uma revolta imensa no país e o resto caiu, né? Acabou caindo, desistiu da ideia e acabou caindo. Então eles estão com medo, com muito cuidado para não levantar esse nacionalismo. Bom, agora nesse estrangulamento crescente da Petrobras, há o risco de conseguirem acabar com ela? Olha, Zé, existe esse risco porque eles querem a reserva, né? Eles não querem muito acabar com a Petrobras, eles querem acabar com a capacidade dela de investir. E aí você vê essa campanha insidiosa na mídia. E uma das razões que eu estou me lembrando agora, que a gente até falou antes de começar o programa, eles não querem a Petrobras como operadora única, porque ela vai atrapalhar as duas maiores fontes de corrupção da indústria mundial de petróleo, que é a medição do custo de produção, que a empresa produtora é ressarcida em petróleo. Então, quanto mais eles inflarem esses custos de produção, mais petróleo eles recebem. E a segunda é medir o petróleo cada vez menos. E quanto menos eles medirem, mais eles têm. A presença da Petrobras como operadora vai inibir essas duas fontes. As fraudes. As fraudes, exatamente. Não digo que vai acabar, porque ela pode perder uma concorrência, ficar com 30% e o consórcio com 70% e vai pressionar muito, mas vai dificultar demais. E aí eles não querem a Petrobras como operadora por isso, porque atrapalha, né, uma fonte imensa de corrupção no mundo, que é supervalorizar o custo de produção e subvalorizar a produção de petróleo. Então essa campanha toda aí na mídia, já que a Petrobras está com problemas, que a Petrobras está isso, agora saiu aí uma CPI da Petrobras. É verdade. Saiu uma CPI para poder tumultuar a Petrobras. Então, em plena reabertura dos leilões, uma CPI da base aliada do governo. A base aliada, antes foi da oposição, né? Na época da lei, agora é do PMDB, que está lá o Cunha, Eduardo Cunha, né, como líder do PMDB, comandando aí a rebelião em uma CPI da Petrobras. Quer dizer, enfraquece a empresa internamente. Enquanto isso, o lobby está agindo lá nos bastidores do Congresso e já tem 2 projetos de lei para anular a lei nova. Um do senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, propondo a supressão de 40 dos 50 artigos da lei nova. Ou seja, todo aquele que diz que a propriedade do petróleo é da União vão ser anulados, então fica uma lei inócua e a lei antiga. E um outro deputado de Pernambuco, cujo nome agora não estou me lembrando, que anula todos os artigos que diz que a Petrobras é operadora única. Então o lobby, enquanto faz essa campanha na mídia, detratando a imagem da Petrobras, deteriorando a imagem da Petrobras, já o lobby lá por trás já está apresentando 2 deputados do PMDB, 2 parlamentares do PMDB, um senador e um deputado. Quer dizer, já apresentaram o projeto de acabar com a lei nova antes que ela entre em vigor. É mais ou menos o que houve em 50, né, quando a lei 2004 foi promulgada. O dono das organizações do Jornal do Brasil, né, o senador na época, que era o dono dos diários associados, né? Assis Chateaubriand, como senador, apresentou o projeto de lei para acabar com a lei 2004. Fruto da Standard Oil por trás dele, né? E acabou levando o Getúlio ao suicídio. E agora nós temos aí já 2 parlamentares do PMDB apresentando um projeto para anular a legislação nova, que trouxe avanços muito bons. Então o lobby é violento, a coisa... Bom, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso tempo, e os 3 minutos restantes eu deixaria a seu critério. Eu queria convocar o povo brasileiro para formarmos aí uma resistência a essa dilapidação
do patrimônio nacional, seja na questão dos minérios, que a gente exporta e recebe 2% apenas de royalties, seja na questão do setor elétrico, que está sendo também desmantelado para empresas estrangeiras, seja na questão da comunicação, que as empresas telefônicas aí, fruto da privataria, cobram uma enormidade de tarifas e prestam um serviço medíocre, são pior frequência de reclamações segundo o PROCON. E finalmente aí o pré-sal, que é nosso petróleo, que é a maior chance que nós já tivemos na nossa história de deixar de ser o eterno país do futuro. Ele não pode sair do controle dos brasileiros. E a única maneira de nós barrarmos isso é participando efetivamente de reuniões, de passeatas, de atos públicos, todas aquelas ações das redes sociais, porque a grande mídia bloqueia a nossa comunicação. Então nós temos aí o Facebook, o Twitter, né, blog, tudo que a gente puder de convocar as pessoas para defender essa riqueza que é nossa e pode nos redimir, tem que ser feito para salvar a soberania nacional. Acho que todos nós temos essa obrigação, inclusive para a nossa geração futura. Temos que agir agora, rápido, antes que isso aí seja entregue totalmente para empresas estrangeiras. Obrigado. Este foi o programa Debate Brasil.